O Senado vai analisar na semana que vem a proposta de taxação de 20% das compras internacionais de até $50. A matéria foi aprovada na Câmara nesta terça-feira, como acompanhamos. E para avaliar essa medida pelo setor produtivo, o nosso convidado agora aqui na Jovem Pan é o empresário e dono da Riachuelo, Flávio Rocha. Seu Flávio, como vai? Como sempre, muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Muito obrigado por abrir espaço para esse assunto de tanta relevância. Bom, nós conversamos inclusive com o senhor nessa semana na nossa reportagem, antes dessa decisão do Congresso Nacional, um acordo do Congresso com o governo. Ainda falta aprovação pelo Senado, há a possibilidade de alterações, mas de qualquer forma, essa taxação de 20% é suficiente para o setor produtivo? Ou o senhor acha que não? É mais ou menos o que o próprio ministro da Fazenda fala, no caso, quando havia isenção, e há isenção, é uma espécie de contrabando legalizado. Tiago, é extremamente insuficiente. Esses 20% nos colocam aí numa situação completamente irracional de se tributar quem produz e gera empregos aqui no Brasil numa intensidade 4 a 5 vezes maior do que quem gera empregos lá fora. É exatamente o contrário do que as práticas do comércio internacional têm feito. Deveria haver o contrário, né? Deveria se tributar quem produz fora e se isentar quem produz e gera empregos aqui, principalmente em um setor tão intensivo em mão de obra como é o setor têxtil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem todos os elos da cadeia têxtil, desde a produção de fibra, da petroquímica, fiações, tecelagens, confecção. É um grande exportador, portanto, extremamente competitivo em termos mundiais. Com a democratização do comércio eletrônico, isso foi algo que aconteceu exponencialmente depois da pandemia, passaram a ocorrer fraudes que nós levamos ao conhecimento das nossas autoridades, do ministro Haddad, que foi extremamente sensível, porque estava se burlando, primeiro usando uma lei dos anos 80, que estabelecia uma isenção até $50 para presentes que você recebesse de conhecidos no exterior. Então, até $50, desde que fosse uma operação de consumidor para consumidor, ela era isenta. Então, começou uma fraude de grossa escala. Para que você tenha uma ideia, a principal celebridade chinesa, o ator Jack Chang, é tão generoso que só no ano de 2022, ele deu 16 milhões de presentes para brasileiros que ele nem conhecia. Uma evidente fraude para travestir de operações de consumidor para consumidor, como se fossem simples operações mercantis. Além disso, havia um grosseiro subfaturamento que ainda acontece, né? Os itens de $1.000, telefone celular, muito além desse limite de isenção, que são subfaturados para fraudar o nível de isenção. O ministro se solidarizou imensamente. 48 horas depois estava pronta uma portaria no sentido de fechar esta brecha e coibir essa fraude, inclusive interpelar criminalmente os autores dessas fraudes generalizadas. Sim. Mas qual não foi a nossa surpresa? Quando, nas vésperas de entrar em vigor a portaria, isso era para vigorar no dia 1º de julho, ela foi suspensa e editada uma outra portaria que simplesmente legalizava o crime. Estendia essa isenção de consumidor para consumidor para todas as operações mercantis. Não é à toa que, de lá para cá, esse processo e essas antigas fraudes que foram legalizadas passaram a crescer aos saltos. Um crescimento acumulado de 150% por ano. E hoje, algo que era irrelevante, hoje se tornou realmente um problema. Nós já demos de presente 25% do setor têxtil brasileiro e isso está contaminando setores extremamente importantes, como farmácia, como cosmético, como material de construção, como autopeças, como bebidas. E a tendência é que, num prazo muito curto, nós vamos talvez estar entregando 1 trilhão do nosso PIB de mão beijada para as plataformas internacionais. E qual seria a porcentagem ideal, se é possível falar em porcentagem ideal ou não, esses 20%? Havia até uma negociação de que esse número poderia chegar a 25%, mas não foi o acordado. Tiago, nós estamos satisfeitos com esse primeiro passo
porque isso vai nos permitir realmente demonstrar quais são os números da equidade. Mas o estudo que nós fizemos, inclusive por setor, mostram que uma peça de roupa comprada em qualquer loja de varejo brasileiro, se ela foi feita na total formalidade, como 90% dos casos, ela conterá 45% de imposto. Ou seja, de baixo para cima. Uma peça que os fatores de produção representaram um custo total de R$ 55, ela tem que ser vendida a R$ 100, porque 45 serão impostos, mas é uma tributação invisível, né? Portanto, eu quero dizer, se o varejo brasileiro tivesse as mesmas condições, esse mesmo incrível e inexistente, quer dizer, inédito privilégio, todos os itens vendidos no comércio brasileiro custariam em torno da metade, se não tivesse IPI. Com IPI seria 70%. O celular, um liquidificador, estaria sendo vendido por 30% do seu custo. Então, para que se equipare o imposto alfandegário, que é de 35%, mais o ICMS, que nós pagamos, 25%, né? Mais PIS, COFINS e IPI, quando é o caso, teria que haver um acréscimo sobre o preço do bem chinês, 90% de tributação, para que os 55% do custo chinês se equiparasse com os 100% do produto feito com mão de obra brasileira. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é um empresário, obviamente, de sucesso e conhece muito o consumo. Do ponto de vista do consumidor, olhando para o consumidor, qual é o interesse de fazer uma compra num site como esse em relação ao se comparar não só o preço, mas também qualidade? Porque lá atrás se falava do produto chinês de baixo custo, mas agora a situação mudou um pouco porque há uma ampliação da indústria da China, enfim. Do ponto de vista do consumidor, o que o senhor, como empresário, pensa em relação a isso, para que ele escolha comprar num site como esse e não comprar numa loja brasileira como a que o senhor comanda? Há muito tempo que apesar da respeitabilidade da indústria chinesa, da importância do comércio entre esses dois países, é notório, principalmente no setor têxtil, históricas violações de direitos mais elementares, direitos trabalhistas, como mão de obra infantil. Essa semana mesmo, na Bloomberg, se dei conta de uma matéria onde no polo têxtil de Wuhan, na China, a carga de trabalho chega a 75 horas por semana, né? Então, isso sem cargos trabalhistas, sem férias, sem nenhum tipo, né, de custos decorrentes desse tipo. A questão ambiental é ainda mais grave, né? Não há muito pouca preocupação com as questões ambientais tão importantes na cadeia têxtil, né? Então, eu acho que realmente não há a conscientização de que quando você compra um produto brasileiro, feito por uma costureira brasileira, com um tecelão brasileiro, transportado num caminhão brasileiro, obedecendo às rigorosas leis trabalhistas e ambientais brasileiras, o planeta agradece. Mas quando, além de tudo isso, você ainda cria um benefício fiscal inédito, invertido, e transforma o Brasil no primeiro país desprotecionista do mundo, eu diria que essa é uma política de comércio internacional praticamente suicida. Longe de mim, a minha vida toda, inclusive como eu cumpri 2 mandatos de deputado federal e a minha tese era tributária, eu sempre tive debruçado sobre essa questão trabalhista. Longe de mim pedir aumento de impostos, não é isso que se trata. Mas para o bom funcionamento da economia livre, é absolutamente fundamental que haja regras justas, equidade, a começar da questão tributária. É nisso que nós estamos lutando. Ou se aplica sobre as plataformas chinesas a mesma carga, a mesma cruz tributária que o empresário brasileiro tem, ou se isente o brasileiro. Mesmo porque se fala muito em atender o mercado de baixa renda. Ora, 90% das pessoas de classe C, D e E compram nas empresas brasileiras. As plataformas, agora, apesar do crescimento vertiginoso, estão atendendo 10% das classes menos favorecidas. E pesquisas, inclusive, da CNI, publicadas essa semana, mostra que 60% dos clientes das plataformas são de classe AB. Então, nós estamos sacrificando
os empregos da classe C, D e E para favorecer uma elite que está perfeitamente compreensível, absolutamente fascinada com a experiência maravilhosa de comprar qualquer bem sem custo Brasil. Conversamos com o empresário, dono da Riachuelo, Flávio Rocha. Como sempre, muito obrigado pela atenção, bom feriado, até a próxima. Um abraço ao senhor. Muito obrigado, Tiago.